E nós vamos refletir no texto do Evangelho de João, no capítulo 20. Pai querido, tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Há alguns dias atrás, não imaginávamos que passaríamos pelo que estamos passando. Nós gostamos de comunhão. Nós gostamos da sua casa, de reencontrar com os irmãos. Nós gostamos de nos abraçar. Nós gostamos de saudar uns aos outros. Mas nesses dias, nós não estamos podendo fazer isso. Mas não obstante essas dificuldades, o Senhor nos proporciona este momento para refletirmos na Tua palavra. A Tua igreja não para. As portas do inferno não prevalecem, nunca prevaleceram e não prevalecerão contra a Tua igreja. Aqueles que ouvirem de casa, aqueles que estiverem ouvindo neste momento, ou aqueles que forem assistir à gravação deste culto, que o Senhor seja com eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 19, está o texto para a nossa reflexão nessa noite e para a sua reflexão na sua casa. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Naquela tarde de domingo, era o dia da ressurreição. O primeiro dia da semana. Eu pensei em deixar esse texto para refletirmos na Páscoa, mas eu penso ser oportuno refletirmos neste domingo, neste dia. A Bíblia nos conta que no dia da ressurreição, os discípulos de Jesus, ao cair da tarde, estavam trancados em suas casas. Eles estavam com medo. Era isso. Eles estavam trancados porque estavam com medo. Medo de serem perseguidos, medo de serem mortos, igual aquele que eles estavam seguindo até aquele momento havia morrido. Já era o terceiro dia. E eles temiam ter o mesmo fim que Jesus teve. O medo dominava aquele ambiente. O que seria da vida deles agora? Como eles viveriam daqui para frente? Eles haviam deixado o emprego, eles haviam deixado família, eles haviam deixado tudo para trás para seguir o Mestre. E o Mestre, aos olhos deles, havia sido crucificado e morto. O terror tomava conta da vida deles. E esse medo que gerava insegurança, também gerava neles ansiedade. Um ambiente terrível, de incertezas, de perguntas constantes: o que será da nossa vida agora? O que será da nossa vida daqui para diante? E eles então, trancados naquela casa, são surpreendidos pela presença do próprio Jesus. Embora tudo estivesse fechado, embora todas as portas e janelas estivessem trancadas, eles são surpreendidos pela presença de Jesus.
E a mensagem da ressurreição, e a mensagem dessa aparição, e a mensagem dessa surpresa é: paz seja convosco. Essa é a declaração de Jesus, quando ele, de maneira surpreendente, aparece para os seus discípulos que estão trancados, amedrontados dentro de suas casas. Paz seja convosco. Alegria e prosperidade. Shalom. E os discípulos atônitos, então, pensam estar vendo um fantasma. Mas Jesus mostra as suas mãos e mostra o lado do seu corpo, que havia sido rasgado por uma lança. E os discípulos, então, reconhecem ser de fato Jesus Cristo, aquele que estava morto, agora está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa é a notícia que traz alegria ao coração daqueles discípulos. Alegria aos corações que estavam até aquele momento amedrontados. Alegria aos corações entristecidos. Alegria aos corações ansiosos. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. O túmulo, a morte, a pedra do túmulo não conseguiu detê-lo. Ele não estava mais enterrado, ele não estava mais morto, ele estava vivo, e agora vivo e entre eles. Jesus estava no meio deles, Jesus estava na casa deles, Jesus declarava paz sobre a casa deles. Aquele que estava morto ressuscitou. E é sobre essa história que eu gostaria de refletir com vocês. Estamos trancados em nossas casas. Estamos trancados nas nossas casas. É inegável que temos medo. E temos medo porque não sabemos como é de fato o nosso inimigo, não sabemos de onde ele vem. Não conseguimos enxergá-lo, nós temos medo. E não só temos medo, porque o que se aventa, o que se comunica por aí, não é só o problema de uma enfermidade, mas é também uma crise financeira. Quantos estão em casa hoje pensando: será que eu ainda terei trabalho? Será que eu conseguirei manter os meus negócios? Como eu vou fazer com os empregados? Quantos estão neste início de noite assustados, ansiosos, andando de um lado para o outro? Quantos estão assim nessa noite? E a mensagem que eu vos trago neste domingo é: não tenham medo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Essa não é uma mensagem triunfalista, essa é só uma mensagem de fé. O Deus que eu sirvo, o meu Senhor está vivo. O meu Senhor venceu a morte. O meu Senhor vive. E se Ele vive, eu não preciso mais ter medo de morrer. Se Ele ressuscitou, eu ressuscitarei também com Ele. Você ressuscitará também com Ele. Se Ele venceu a morte, nós venceremos também. É verdade que muitas pessoas vão morrer, é verdade que é uma tragédia que já aconteceu, não é uma tragédia que acontecerá, já aconteceu. É uma realidade no mundo, é uma realidade na Espanha, é uma realidade na Itália, é uma realidade na China, é uma realidade em todo o mundo. É uma realidade mais cruel em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. É uma realidade, nós não estamos negando a realidade.
O que nós estamos trazendo à memória é que aquele que esteve morto ressuscitou. E este que está vivo, o desejo do meu coração é que esse que está vivo rompa as paredes da sua casa, ainda que as janelas estejam fechadas, ainda que as portas estejam fechadas, mas que a paz do Senhor Jesus Cristo invada a sua casa. Que eu e você possamos ouvir a voz dele dizendo: paz seja convosco. Mas pastor, como ter paz? Não tem lógica. Como é que nós vamos ter paz? É justamente a paz que excede a todo entendimento. É a paz que comunica ao nosso coração que Deus deu dons e talentos para que homens e mulheres buscassem a descoberta de uma vacina, para que homens e mulheres trouxessem à luz um remédio. Irmãos, não importa de que jeito vai ser o milagre, nós esperamos um milagre. A vacina para nós é um milagre, o remédio é um milagre, e o cessar de toda essa pandemia também é um milagre. Nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Esse é o nosso desafio. Aqueles discípulos, ao verem Jesus vivo entre eles, já não tinham mais medo de morrer, já não tinham mais medo de viver. A paz do Senhor havia invadido a vida deles. São esses mesmos homens que depois serão mortos por causa de Jesus e em nome de Jesus, e não terão isso como perda. São esses mesmos homens que morrerão glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele vive. E se Ele vive, nós vivemos também. A nossa vida está nele, é dele. No Senhor vivemos. No Senhor vivemos, no Senhor morreremos. O Senhor venceu a morte. Que haja paz na sua casa, meu irmão. Essa paz que nos leva à prudência, essa paz que nos leva à reclusão, essa paz que nos leva a esse tempo de retiro, essa paz que nos leva a esse tempo de comunhão com a família, essa paz que nos leva a esse tempo de oração, essa paz que nos leva a este tempo de arrependimento, essa paz que nos leva a esse tempo de consagração. Que haja paz em nossas casas. Que eu e você estejamos em equilíbrio, equilibrando a esperança que nós temos nos homens para os quais Deus deu dons e talentos, com a confiança que temos no Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua mente, que o Senhor te traga equilíbrio, e que a mensagem no seu coração seja: Jesus está vivo, Jesus está vivo, e não há portas, não há barreiras, não há nada que possa impedi-lo de nos trazer essa paz. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um de nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abençoe cada estado, cada cidade, que o Senhor abençoe cada uma das igrejas que nesta noite não poderão estar reunidas, mas estarão em suas casas ou recebendo de alguma forma a palavra do Senhor. É verdade que no final disso tudo, nós vamos dizer
como o salmista: alegrei quando me disseram, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje vemos o quanto nos faz falta essa comunhão, mas a paz do Senhor, que é árbitro em nossos corações, nos indica que neste momento o melhor a fazer é celebrarmos o Senhor, cada um em suas casas. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês que passaram pelo YouTube, que Deus abençoe vocês que passaram pelo Instagram, que Deus abençoe vocês que ouvirão essa mensagem depois. Que haja paz na sua casa, em nome de Jesus, amém.